A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Início do capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Naquele tempo, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus despediu a todos. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Então aquela multidão que seguia Jesus estava com fome, não só da palavra, mas também como eram andanças e numa região desértica, eles também sentiam fome. É como essas, como é que a gente chama hoje, manifestações que a gente vê, né? Vários dias, as pessoas caminhando em busca de uma palavra, de um projeto de vida, de liberdade, de mais saúde, de mais paz. E a gente vê, agora mesmo a gente viu a notícia de um caminhão de romeiros que vinha de meu Padre Inciso para Alagoas, um ônibus, né? Aliás, virou e morreram 16 pessoas, outras ficaram feridas, morreram. Então, assim é, desde o tempo de Jesus, essas multidões buscando alívio através da sua fé. E Jesus teve pena, porque observou que aquele povo estava abandonado como ovelhas, sem pastor. E aqui nós temos, nessa narração, é a segunda distribuição dos pães nos evangelhos. A gente lendo os 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, nós vamos encontrar essa distribuição de pães por Jesus. E 2 evangelhos, São Mateus e São Marcos, eles narram 2 vezes. E aqui, essa segunda vez que eu li hoje, foi no território justamente da Decápole, que a gente falou ontem, aquelas 10 cidades, né? 10 centros urbanos, e a maioria de pagãos. Mas Jesus não faz distinção de pessoas. Ele distribui os 7 pães. Após o milagre, sobram 7 cestos cheios de pedaços. Enquanto na primeira distribuição havia 5 pães e 2 peixes,
e sobraram 12 cestos. É claro que vocês têm que entender que é uma simbologia das 12 tribos de Israel, e também o número 7 tem provavelmente valor simbólico, referindo às 7 nações pagãs que viviam em Canaã. A gente encontra isso em Atos dos Apóstolos 13:19. Ou aos 7 mandamentos de Noé. Depois do dilúvio, Deus entrega a Noé. A gente lê no capítulo 9 de Gênesis, que segundo o judaísmo se aplicam aos pagãos. Portanto, aqui nós temos muito o que refletir. E antes de partilhar o pão, Jesus pede para o povo sentar-se. É muito importante a gente observar a pedagogia de Jesus, porque aqui tem uma lição muito boa para a solução dos nossos brasileiros que estão na fome. Olha, eu vi agora essa semana a notícia que são 17 milhões de famílias que recebem essa cesta, agora vão receber o gás, vão receber a luz, e tudo isso significa pobreza, miséria, porque quem não está assim não está recebendo isso, né? Está comprando com o seu trabalho. E como é que a gente resolve isso? Sabe o que é que resolve? Se a gente tiver coragem de reunir a nação em grupos, mandar se sentar, não é? Como Jesus fez, discutir, apresentar reformas, projetos, né? Programas, mas programas que edifiquem as pessoas, que tornem as pessoas sujeitos de sua atividade, de sua vida, de sua ação. Enquanto não houver isso, nós vamos ficar nessa dependência e nessa escravidão. Rezemos dizendo: ó Deus, pelos santos irmãos Cirilo e Metódio, que hoje celebramos na igreja, concedestes a luz da verdade aos povos eslavos. Dai-nos acolher em nossos corações as palavras da vossa doutrina e fazei que de nós saia um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, e desejamos a todos. Também hoje começa os festejos do carnaval, não é? Então devemos ter cuidado nos vírus que estão aparecendo. E também hoje as irmãs de Belém comemoram 25 anos de vida apostólica e catequética e de ensino religioso e formativo aqui na nossa Arquidiocese de Natal. Parabéns às irmãs de Belém. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.